Tem um jeito certo de fazer simulado e, infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo do jeito errado. Qual é o jeito errado de você fazer simulado? Sabadão é dia do quê? Editor, sabadão é dia de ó. Ixi, não saiu. Dá zero pra ele. Mas enfim, ó, hoje é dia de torcer para as meninas no futebol, final das Olimpíadas, né? Aliás, esse vídeo normalmente sai meio-dia do sábado, mas como eu não queria concorrer com a audiência do futebol, a gente tá postando ele um pouquinho mais cedo. Bom, é o seguinte, hoje eu vou responder a pergunta do Nicolas, que ele mandou lá no Insta. Ele escreveu assim: Thiago, me ajuda. Você tem algum ritual para passar na prova? Algo que você sempre que você fazia sempre? Tem sim, Nicolas. O ritual é o seguinte: estudar. Bom, brincadeiras à parte, acho que vale a gente refletir um pouco sobre esse processo de preparação para uma prova, seja a certificação ou qualquer outra, um vestibular, enfim. O fato é que, principalmente nos dias atuais, com tantas distrações que a gente tem, estudando em casa, acaba que a gente tem de conseguir gerenciar muitos desafios que, se a gente vai para uma sala de aula, talvez a gente não tenha esse desafio, embora a gente sofre com cansaço, com deslocamento e com tantas outras coisas. Então, Nicolas, eu preparei aqui algumas coisas que elas fazem sentido para qualquer pessoa, e aí você precisa entender qual que é a sua melhor forma de aprendizagem, mas isso que eu te expliquei aqui, isso que eu separei aqui, independente da sua forma de aprendizagem, ela vai fazer sentido para você no seu processo de estudos, beleza? Primeira coisa, eu acho que vale a pena você pensar em procurar um significado para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está estudando. É entender a relevância do assunto que você está aprendendo, isso é crucial. E entender a relevância do assunto que você está aprendendo não tem a ver com, pera, eu estou estudando este assunto porque esse assunto cai na prova. Não. Isso aí a gente fazia quando a gente estava lá no ensino fundamental, que a gente estudava as coisas, não sabia nem o porquê e tinha prova, então tinha que tirar uma boa nota. A gente já passou dessa fase. E porque a gente passou dessa fase, a gente só vai conseguir absorver um conteúdo se a gente souber exatamente a importância que aquele conteúdo tem na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Ao invés de você estudar o Sistema Financeiro Nacional, que é uma das coisas que a gente estuda aqui, pensando em como que isso vem na tua prova, estude o Sistema Financeiro Nacional pensando assim: cada decisão que o Banco Central toma, como ela afeta a minha vida? Como ela afeta o meu bolso? Como ela afeta o bolso da minha família? Se você entender isso, você vai entender o Sistema Financeiro Nacional do jeito certo. Então, a primeira coisa é entenda o significado daquilo que você está estudando, seja lá o que for. E, mais uma vez, não é o significado para a prova, mas para a vida. Agora, tem aqui alguns rituais. Primeiro, na medida do possível, defina um horário para você estudar sempre, todos os dias naquele horário. E, possivelmente, estude, já que estamos falando aqui de estudo online, no seu cantinho de estudos. E, na medida do possível, não misture o seu cantinho de estudos com a sua cama, por exemplo, ou com o sofá onde você assiste séries. Mesmo que talvez você não tenha muito espaço aí no seu ambiente, mas se você conseguir, na sala da tua casa... Meu Deus... Satanás! Venha cá, Satanás! Mas se você conseguir na sala da sua casa, por exemplo, olha, não estude no sofá, mas estude numa mesa ali, num cantinho separado, porque essa sinalização silenciosa de mudar de ambiente fica mais claro para o teu cérebro que quando eu estou no meu sofá, eu estou relaxando. Quando eu estou sentado aqui, eu estou numa condição de foco, numa condição de estudo. Então, se na medida do possível você conseguir não misturar os ambientes de descanso e de estudos, isso vai te ajudar bastante. Então, duas coisas. Primeiro, claro, na medida do possível, defina um horário, uma rotina para você estudar sempre naquele horário e um local de estudos, tá bom? E aí, importante, falando sobre horário, tenha em mente que você também precisa criar intervalos de estudos e você não precisa e nem deve estudar muitas horas seguidas. Será muito mais proveitoso o teu estudo se você estudar, por exemplo, 2 horas por dia, com pequenos intervalos ali de 5, 10 minutos a cada 30 minutos, do que você querer estudar 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Porque depois de um certo tempo, o teu cérebro acaba que não está processando mais as informações e você passa até a repelir aquela informação que você está absorvendo, então, ou tentando absorver, melhor dizendo. Então, pense bastante nisso, a sua rotina de estudo tem de ser pausada. Define um horário, na medida do possível mude ali o ambiente de estudos,
faça sempre no mesmo horário, tem ali intervalos para que você faça estudar e vem aqui a quarta dica. A quarta dica é estude, não tem muita conversa, tá? Assim, não tem jeito fácil, não tem atalho, você vai precisar estudar. Então, anota aí como quarta dica, estuda. E aí, o que eu estou dizendo com isso? Se necessário for, cara, desliga as redes sociais. Deixa o seu celular longe do momento onde você está estudando. Quando o seu celular tocar com uma notificação, seja ela qual for, vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Sabia que se você ficar 2 horas sem olhar para o teu celular, ninguém vai morrer? Não vai acontecer nada? Sim, é sério. Então, desliga o seu celular, deixa ele fora do seu ambiente de estudos ou, caso você precisa do celular para estudar, como é o caso de muitas pessoas, aliás, é bom lembrar que aqui na T2 nós temos também aplicativo para você estudar, desligue as demais notificações, porque quaisquer distrações podem tirar você do seu foco e para voltar é bastante custoso. Você vai precisar praticar bastante simulado e aí, quando eu digo especificamente em preparação para a certificação, fazer simulado é uma faca de 2 legumes, tá? É uma faca de 2 gumes. Toma bastante cuidado com isso, eu vou te explicar. Você deve fazer simulados para as provas? Claro que sim, mas tem um jeito certo de fazer simulado e infelizmente muitas pessoas acabam fazendo do jeito errado. Qual é o jeito errado de você fazer simulado? É querer acertar todas as perguntas o mais rápido possível e ter a melhor nota no simulado. O simulado é treino. Treino é treino. Jogo é jogo. O simulado, ele é feito para você errar, não é para você acertar. Sabe por quê? Porque quando você erra uma questão de simulado, ela chama a sua atenção e você vai descobrir o porquê que você errou. E se você estuda com a T2, aliás, é bom lembrar que ainda que você não estude, você pode experimentar o nosso curso através do Trial, cujo link está aqui na descrição, sem nenhum compromisso, tá bom? Mas se você estuda com a T2 ou ainda você que acessa o Trial, você, ao fazer o simulado, você vê o comentário em vídeo de cada uma das perguntas onde eu explico por que aquela está certa e por que a outra está errada. Então, quando você erra, procura a explicação da questão, você aprende sobre o tema. Se você simplesmente está focado na sua nota do simulado, mas não em aprender, quando a gente tiver uma questão que é um pouco diferente daquilo, talvez você não saiba responder. Então, praticar simulados tem a ver com você estar disposto e disposta a aprender com o simulado. Simulado é ferramenta de aprendizagem, não de avaliação. Tudo bem? Use dessa forma. Ponto importante, faça revisões, tá? E as revisões eu costumo chamar de revisão de memória. O que eu quero dizer com isso? É claro que quando você estuda aqui com a T2, você tem acesso a mapas mentais, é claro que você vai achar muitos resumos espalhados pela internet e tudo mais, mas a revisão ela passa a ser poderosa quando você entra em um processo que a gente chama de estudo ativo. O que eu quero dizer com isso? É absolutamente diferente você entrar no Google ou ir lá num chat GPT da vida e escrever assim, um mapa mental sobre investimentos em renda fixa. A inteligência artificial faz isso para você. Mas é muito diferente de você. Anota o tema, renda fixa. Você escreve tudo que vier à sua mente a respeito de renda fixa e organiza a sua mente neste papel, em uma espécie de mapa mental, com aquilo que está na sua mente. Isso é fazer revisão. E à medida que você vai anotando, à medida que você vai tendo dúvidas, aí sim você vai consultar, vai ver o material, vai ver as nossas aulas, se for o caso pesquisar na internet, enfim. Esse é o jeito que você tem de fazer uma revisão ativa. Simplesmente anotar o que o professor, seja eu ou quaisquer outros professores, simplesmente anotar o que o professor está dizendo, anotar o que está na apostila, isso aí não é estudar, desculpa, isso aí é perder tempo. Então você precisa absorver o conteúdo, seja de uma videoaula, de uma apostila, seja lá o que for, e na hora de fazer as suas anotações e revisões, puxa da memória. E à medida que você vai escrevendo, tendo dúvidas, você vai complementando aquilo que está aqui na sua memória. É assim que você vai aprender. Se você simplesmente anota o que o professor está falando, talvez no final da história você só vai ter um caderno anotado um monte de coisa que você já não lembra de mais nada. Bastante cuidado com isso. E por último, última dica é, na medida do possível, mantenha uma rotina saudável. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um atleta referência para você? Não, não sou essa pessoa, embora tenha me cuidado. Mas olha só, não adianta nada você trabalhar, estudar e não dormir bem.
Por quê? Se você não tiver condições de dormir bem, nada do que você faça durante o seu estudo vai ser suficiente. O que eu quero dizer com isso é que é mais importante você ter uma boa noite de sono e ter estudado meia hora naquele dia do que você querer estudar 2 horas e não conseguir dormir à noite, porque nada do que você viu você será capaz de absorver, porque é quando a gente dorme que a gente consegue reorganizar as informações na nossa memória para que ela possa ser acessada mais a longo prazo. Então, em linhas gerais, essas são as dicas que eu trago, ou talvez os rituais que eu posso trazer para que você possa se organizar e se preparar para a certificação ou se preparar para qualquer exame que você vá fazer no futuro. Primeiro, rotina. Pensa em rotina, o nosso cérebro precisa disso. Estudo ativo e lembrar que não tem atalho. Você vai precisar estudar. Conta aqui para mim nos comentários se esse vídeo fez sentido para você e se você está vendo esse vídeo depois da final olímpica de Brasil e Estados Unidos, conta aqui nos comentários se já deu certo ou se a gente só trouxe a prata. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.